para ver a escalação do jogo de volta, com a necessidade de vitória. Vai fazer o quê? Ele vai colocar Jorginho, Arrascaeta, todo mundo, ou ele vai de novo administrar? Né? Acho até que ele colocou 8 titulares no jogo de domingo. Porque assim, nesse cenário, o Pulgar, o De La Cruz, esses caras já são desfalques, já estão machucados, não estão jogando. Então, do time que ele tem, ele tirou o Jorginho, o Arrascaeta e o Bruno Henrique. 3 jogadores. Eu imaginava que ele fosse trocar um dos zagueiros, tinha os 3 laterais à disposição, talvez segurar um pouco o Vinha, que está retornando de uma lesão grave, é o lateral que vinha jogando como titular, por razões óbvias, né? E talvez segurar um pouquinho o Luiz Araújo, como já tinha segurado o jogo passado, aí colocou do lado que ele não rende. Para colocar o Luiz Araújo para jogar pela esquerda, era melhor ter, sei lá, colocado o Wallace Ian, buscado uma outra saída, enfim, não gostei. Até sacrifica muito o Luiz Araújo. A diferença de rendimento dele quando joga no lado esquerdo para relação ao direito é muito grande, né? E, enfim, acho que ele poderia ter feito outras escolhas e segurado mais alguns jogadores, seria mais razoável. Mas acabou, você vê, manteve a zaga e a zaga foi cometer o erro, né? Um dos zagueiros. No caso ali, acho que é um erro coletivo, mas tem a assinatura final do Léo Pereira. Para mim, aquilo ali é soberba, cara. É soberba, é excesso de confiança. Não pode ser assim. Você tem que sair jogando da maneira que os times saem jogando, requer algo que é medo de errar. Você tem que ter um pouco de medo, um receiozinho. Eu sei que eu estou fazendo um negócio que é perigoso. Eu tenho que fazer, mas eu tenho que estar atento. Eu não posso me desconcentrar um segundo. E ele passou uma bola atravessada no pé do adversário. O Coelho nem estava longe, ele estava numa distância próxima ali. Não foi difícil para ele se antecipar. Então, esse tipo de erro eu acho muito grave. Parecido com o erro do Martinelli contra o Palmeiras, no gol lá do Vitor Roque. Ele nem estava pressionado e deu a bola no pé do jogador do Palmeiras, o cara entrou e fez o gol. Mesma coisa. Uma coisa é você sofrer a pressão e perdeu a bola, tipo o Bayern de Munique e Flamengo. A outra é você tem a bola dominada e você entrega no pé do adversário. Ele não tinha opção de passe, bola longa. O time sabe fazer isso, o time usa a bola longa. Então por que ele fez aquilo? Isso merece uma discussão séria lá dentro. Eu entendo que na coletiva ele tenha se esquivado da pergunta, porque ele não vai querer criticar o jogador dele publicamente. Embora a minha pergunta tenha sido: qual a sua recomendação, né, para momentos em que a linha de passe está toda fechada, o jogador não tem para quem passar a bola com segurança, o que ele faz? Insiste? Ou faz o quê? Ele fala: não, sou eu que peço a fazer isso. A gente sabe que ele pede para fazer e eu acho que está certo. A questão é naquele cenário. Ele alegou que não tinha visto ainda a jogada. Ok, então eu acho que ele não respondeu completamente, porque talvez para isso tivesse que criticar o jogador, né? Ele não vai querer criticar publicamente. Diferente do caso do Pedro, que ele criticou por uma outra razão. Aí ele falou publicamente, mas geralmente os técnicos evitam fazer críticas em coletiva aos seus atletas. Mas o erro foi um erro muito grave, muito grave. Isso não pode passar. Isso requer conversa, cobrança, discussão interna. Não é para mandar embora, cortar, não serve mais, quer bagre, nada disso. O Léo Pereira é um ótimo zagueiro, mas é preciso conversar sobre isso, né? E acho que o Flamengo pôs em campo um time para tentar ganhar o jogo. Agora não está produzindo bem. O segundo tempo foi uma bagunça, o time totalmente mexido. O time do segundo tempo, vamos lá: Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Então você já tem aí, os 2 laterais mudaram. Aí tinha o Everton Araújo, o Saul, o Alan, os 3 no meio. Aí na frente tinha o Wallace Ian, Pedro e Samuel Lino. Olha esse time. Os caras nem se conhecem. Samuel Lino chegou antes de ontem e jogou. Ele vai ser apresentado hoje. Nem foi apresentado oficialmente, já jogou. Jogou bem e tal, mas assim, totalmente aleatório o jogo. Os caras não se conhecem, os caras não treinaram, os caras mal conviveram. O Royal não jogava desde janeiro. Ele foi relacionado para os jogos finais aí da temporada do Milan, mas não entrou em campo. O Saúl não jogava desde maio. O Lino que jogou, agora recentemente no Mundial de Clubes, né? Mas assim, os caras estão sem jogar, sem ritmo. Você põe 3 desses, mais jogador voltando de lesão. Ficou uma confusão danada. O time não tinha nada, era um jogo totalmente aleatório. Eu acho que exagerou e, ao mesmo tempo, isso é uma demonstração de como a Copa do Brasil é vista como algo, como disse o Bernardo Ramos, né, terciário, né? A competição menos importante. Ele fez experiências no jogo, ele mudou tudo, botou todo mundo para jogar, para ver como é que os caras saem.
Eu, por exemplo, já estava deitado, só fui ver a notícia hoje pela manhã, no sábado pela manhã, que o STJD divulgou de maneira oficial, denunciando o atacante Bruno Henrique por manipulação envolvendo apostas esportivas, ainda naquele caso, aquele jogo contra o Santos. O jogador agora irá a julgamento por supostamente ter forçado um cartão amarelo e beneficiado apostadores em 2023, galera, em um jogo contra o Santos no Mané Garrincha. O STJD divulgou no site que Bruno Henrique foi denunciado em vários artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Artigo 243, artigo 243, hífen A, parágrafo único, artigo 184 e artigo 191, além do artigo 65, 2, 3 e 5 do Regulamento Geral de Competições da CBF de 2023. As penas acumuladas vão de suspensão de 360 dias até 720 dias e também suspensão de 12 a 24 partidas e 3 multas de 100 a 100 mil reais. Gente, é muita denúncia isso aqui. Agora é a ver o que vai acontecer. É aguardar para ver quando que vai ser o julgamento, mas ele já foi denunciado pelo STJD. Vou te falar, gente, vou ser bem sincero, acho até que demorou para isso aqui acontecer, tá? Ainda mais levando em consideração um jogador do Flamengo e um jogador do status do Bruno Henrique, que tem muito holofote, que todo mundo está falando, o mundo inteiro está repercutindo esse tipo de situação envolvendo o Bruno Henrique. Mas torcer, tal como eu torci para o Paquetá, que a justiça fosse feita, que ele não tivesse realmente nada, nenhum envolvimento, eu vou torcer também para o Bruno Henrique, porque além de ser um ídolo do Flamengo, é um cara que particularmente, assim, eu acho que todo mundo torce por ele, um cara, dá para ver que tem um coração bom, mas a justiça precisa ser feita. E lembrando, gente, ele continua jogando normalmente, ele continua jogando, até que se prove o contrário, ele é inocente. Então, acho que está certo o Flamengo em mantê-lo aí à disposição, inclusive deve ser titular, até porque o Pedro não vai jogar, né? O Pedro está suspenso, Pedro e o Wallace estão suspensos. Já vamos entrar então no próximo assunto, que é a lista de relacionados do Flamengo. Tem novidade, tanto novidade boa quanto novidade ruim. Relacionados, vamos lá: Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, De Arrascaeta, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Araújo, Varela, João Vitor, Jorginho, Juninho, Léo Ortiz, Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Gonçalves, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vitor Hugo de volta e Vinha. Aí é novidade boa, Vitor Hugo. Cara, eu torço muito para que o Vitor Hugo consiga dar a volta por cima e se firmar nesse time do Flamengo. Desde o primeiro momento, Felipe Luiz não gostaria de utilizá-lo, tanto é que ele seria negociado ao Famalicão. Mas aí o Flamengo voltou atrás após a repercussão negativa por conta do modelo do negócio e desde então não apareceu mais nada, nenhuma proposta. Então, diante de muitos desfalques, o Vitor Hugo foi relacionado, convocado pelo técnico Felipe Luiz, até porque ele vem treinando normalmente, tem condição de jogo, retornou de empréstimo, está bem fisicamente, não é um jogador que se machuca muito, isso precisa ser dito. Eu vou torcer muito para que ele dê a volta por cima com a camisa do Flamengo. Ausências, eu vou ler aqui exatamente o que o Flamengo divulgou. Luiz Araújo está fora da relação por controle de carga e Matheus Cunha, o goleiro que já assinou pré-contrato com o Cruzeiro, está fora em função de uma tendinite patelar no joelho esquerdo. Agora, outros dois jogadores que também estão fora e não entraram no comunicado oficial do Flamengo, Michael e Everton Cebolinha. Esses dois jogadores a gente trouxe nas nossas redes sociais que eles não seriam relacionados. E, segundo eu apurei, e eu vou ler exatamente como eu botei aqui, porque foi o que eu apurei, Cebolinha está fora do jogo do Flamengo contra o Ceará, que vai dar continuidade ao trabalho de recuperação da tendinite que ele está sofrendo aí. E Michael também seguirá como desfalque. Michael não é relacionado pelo Flamengo desde o dia 12 de julho. O Cebolinha desde o dia 27 de julho. São dois jogadores que atuam numa posição que o Flamengo fez uma baita contratação, que é o Samuel Lino, e dois jogadores que fisicamente eles não conseguem entregar mais. Tanto é que estão aí, sendo desfalques e não tem lesão. Isso que chama mais atenção. Mas, enfim, acho que o Flamengo vai ter muita dificuldade de negociar esses dois jogadores, sobretudo o Everton Cebolinha, que tem contrato curto com o Flamengo até o meio de 2026,
Não faz o menor sentido uma equipe do exterior chegar aqui e contratar o Everton Cebolinha por uma cifra alta, sendo que daqui a 4 meses pode assinar um pré-contrato com ele e tê-lo de graça. Então não faz o menor sentido. Muita dificuldade o Flamengo vai ter para conseguir interessados nesse atleta. O Michael tem um contrato longo e vira e mexe tem um clube do mundo árabe interessado nele. Então, a ver o que vai acontecer. Guerra de narrativa envolvendo Jorge Carrascal. O jogador já está no Rio de Janeiro treinando no Ninho do Urubu. Normalmente o Flamengo não divulgou nas redes sociais a contratação, ou seja, não oficializou a contratação por conta de detalhes burocráticos que envolvem detalhes burocráticos que envolvem o departamento jurídico. Por quê? O jurídico ainda não deu ok para isso acontecer. Por que não deu ok? Porque não recebeu toda a papelada que precisa para isso. O documento do Dínamo chegou, só que no Flamengo alego que ainda tem uma pendência entre Atlético Mineiro e Dínamo, porque a operação envolveu os 3 clubes, Dínamo, Flamengo, Atlético Mineiro. E aí o Flamengo alega que tem um problema envolvendo o Atlético Mineiro, que ainda não enviou uma documentação para o Dínamo. E aí o Dínamo acaba atrasando, entre aspas, a documentação para o Flamengo. Fato é que o Flamengo até o momento não divulgou, não anunciou a contratação do atleta por conta desses detalhes burocráticos. E aí o José Boto está cobrando o Atlético Mineiro a todo momento. Inclusive procurei o Atlético Mineiro, eles alegaram que, falaram, o José Boto está aqui mandando mensagem para todo mundo de madrugada, a gente está vendo. Então agora é aguardar. Vene, pode melar. Gente, eu já vi de tudo no futebol, inclusive jogador sendo apresentado e depois nem jogar, não ser mais ser anunciado, depois sair, não ser mais contratado. Eu já vi de tudo. Eu acho que vai dar certo no fim das contas. Mas assim, eu não posso cravar nada. Imagina, eu chego para vocês aqui, falo assim, com certeza o Carrascal vai embora. Aí vocês vão ficar me zoando. Mas o jogador está treinando com a camisa do Flamengo dentro do Ninho do Urubu. E o Flamengo está em cima dessa situação. Ô, novela enjoada, hein? Vou te falar, já estou de saco cheio dessa novela envolvendo Jorge Carrascal. Sem sombra de dúvidas, foi a negociação mais longa que eu acompanhei de perto como jornalista. Porque começou em maio, fim de maio, começo de junho. E, gente, já estamos em agosto, dia 2 de agosto. Novelinha chata. O Flamengo está atento ao mercado e pode investir em um nome de peso. De acordo com o jornalista Miguel Júnior, o clube carioca avalia a contratação de Hulk, atualmente no Atlético Mineiro, como prioridade para reforçar o elenco. A indicação partiu do técnico Felipe Luiz, que enxerga no jogador o perfil ideal para seu esquema de jogo. Com características como força física, finalizações de longa distância, boa cobrança de faltas e versatilidade para atuar tanto centralizado quanto pelos lados, Hulk se encaixa no modelo que Felipe Luiz pretende implementar. O treinador também valoriza a experiência e a capacidade de liderança do atleta, que podem preencher o vácuo deixado por Gerson e outros nomes que deixaram o clube recentemente. Ainda segundo as informações, Hulk estaria insatisfeito com o momento do Atlético Mineiro, especialmente pela falta de reforços e a saída de peças importantes do elenco. Esse cenário abre espaço para que o Flamengo avance nas negociações. José Boto, diretor de futebol rubro-negro, mantém boa relação com os representantes do jogador e já teria sinalizado com uma proposta de contrato por 2 anos, incluindo bônus por metas e desempenho. A ideia da diretoria é que Hulk chegue para ser uma referência técnica e emocional no grupo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Hulk será uma boa contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.